Você já teve a sensação de que seu corpo está pedindo socorro, mas ninguém parece escutar? Às vezes, os sinais vêm de forma tão discreta. Um inchaço aqui, um cansaço ali, aquela azia que não passava, o intestino que desregula de vez em quando. A gente vai empurrando, dizendo que é coisa da idade, que faz parte. Mas, e se não for só isso? Eu quero te contar uma história. Uma história real, que talvez se pareça com algo que você já viveu ou ouviu de alguém próximo. Era um senhor de 71 anos. Vamos chamá-lo de seu Renato. Aposentado, viúvo há pouco tempo, ele vinha levando uma rotina simples. Café com pão todos os dias, almoço com arroz, carne, feijão e um docinho depois, uma janta leve e entre uma coisa e outra uns beliscos. Nada demais, segundo ele. Mas o corpo começou a falar, e falou alto. Primeiro, ele sentia muito cansaço. Depois, passou a ter falta de ar ao subir as escadas. As pernas incharam. A barriga, que sempre foi meio protuberante, ficou dura, desconfortável. Mas ele ainda dizia: é a idade, é normal. Foi só quando teve um pequeno desmaio no banheiro que os filhos insistiram para ele fazer uma bateria de exames. E o diagnóstico veio como um balde de água fria. Insuficiência cardíaca avançada, agravada por resistência à insulina, gordura no fígado e inflamação crônica silenciosa. O médico foi direto. Se nada mudar, o senhor tem no máximo 3 meses. 3 meses. Aquilo ecoou na cabeça dele como um trovão. E o mais assustador não foi ouvir que a saúde estava em risco. Foi perceber que ele não fazia ideia de como tinha chegado até ali. O corpo foi gritando devagar e ele foi se calando diante dos sintomas. Mas aí veio algo que mudou tudo. Durante a conversa com o médico, quando ele já esperava uma lista de remédios ou procedimentos, o profissional fez uma pergunta simples. Seu Renato, o que o senhor anda comendo no dia a dia? Ele respondeu: doutor, normal. Pão francês no café, arroz e feijão no almoço, refrigerante só no fim de semana, uma bolachinha à tarde, essas coisas. O médico olhou com firmeza e disse: vamos fazer um teste. Corte o açúcar escondido e os ultraprocessados por 30 dias. Só isso. Nada de mudanças drásticas. Só retire o que está silenciosamente te inflamando por dentro. O que parecia pequeno foi, na verdade, gigantesco. Sabe aquele açúcar que se esconde nos biscoitos, nos sucos de caixinha, no pão de forma, nos molhos prontos e até naquele cafezinho adoçado com só um pouquinho? Pois é. Esse açúcar e os aditivos dos alimentos industrializados estavam sabotando o corpo dele há anos, sem alarde, sem dor aparente no início, mas com efeito acumulativo devastador. E quando o médico falou em cortar isso, ele não falou só do açúcar visível, não. Falou dos venenos invisíveis, os conservantes, corantes, aromatizantes, adoçantes artificiais, aquilo que transforma a comida em produto e vai, pouco a pouco, desgastando o nosso corpo. Nos primeiros dias foi difícil. O corpo estranhou. A cabeça pedia aquele cafezinho com bolacha, aquele pãozinho macio de padaria. Mas, aos poucos, algo surpreendente começou a acontecer. Na primeira semana, o inchaço nas pernas reduziu. Na segunda, o intestino, que antes era preguiçoso, começou a funcionar como um relógio. Na terceira, ele já acordava mais disposto, sem aquela neblina mental que o deixava esquecido. E na quarta, ele subiu as escadas sem ofegar. Acredite, chorou de emoção. Aquilo que parecia um castigo, tirar o conforto da alimentação, se revelou um reencontro com a vida. Porque quando a gente tira o que intoxica o corpo, ele encontra espaço para se recuperar. E veja, eu não estou aqui para dizer que cortar um alimento vai curar tudo, mas quero te convidar a olhar para aquilo que você coloca no prato todos os dias com mais atenção.
Porque às vezes o que a gente chama de comida de sempre é o que está nos afastando da energia, da clareza mental, da mobilidade e da vida longa que a gente ainda pode ter. Você já parou para pensar nisso? Quantos dos alimentos que você come hoje você reconheceria se sua avó colocasse na mesa? Quantos têm mais de 3 ingredientes? Quantos vêm em embalagens com rótulos difíceis de entender? A verdade é que ao longo dos anos fomos nos afastando da comida de verdade, aquela que nasce, cresce, amadurece e apodrece, aquela que tem cheiro de casa, de panela no fogo, de receita de vó, e fomos nos aproximando do que é prático, rápido e inflamável. E o corpo sente. Sente nas dores que surgem do nada, nos exames que começam a dar alterado, nos remédios que só aumentam. Sente na energia que vai embora devagarinho. O seu Renato descobriu isso tarde, mas não tarde demais. E o mais bonito é que, ao mudar a alimentação, ele não só recuperou a saúde, ele recuperou a autoestima, a autonomia, o brilho no olhar. E isso, meu amigo, minha amiga, não tem preço. É sobre isso que estamos conversando hoje, sobre pequenas escolhas que podem fazer uma diferença imensa na sua vida. E tudo começa com um olhar mais cuidadoso sobre o que vai no seu prato. Mas calma, não precisa mudar tudo de uma vez. A gente vai seguir essa conversa juntos. E aos poucos, você vai perceber que é possível, sim, é possível ter mais leveza, disposição e vida, mesmo depois dos 60. Sabe aquela história de que a gente é o que come? Por muitos anos, eu achava que isso era só um ditado bonito. Mas depois de acompanhar tantas pessoas nessa fase da vida, eu vi com meus próprios olhos como o corpo responde quando a gente começa a dar para ele o que ele realmente precisa. E mais ainda, quando a gente tira aquilo que ele não aguenta mais carregar. O que aconteceu com o seu Renato não é raro. Na verdade, é mais comum do que parece. Só que o problema é que muita gente não percebe o que está acontecendo até que algo grave acontece. Uma queda repentina, um infarto silencioso, uma glicemia que dispara. E o mais cruel é que, muitas vezes, a origem está em coisas simples, do dia a dia. O pãozinho de todo café da manhã, o suco de caixinha que parece inocente, o molho de tomate pronto, o adoçante no café, a bolachinha light do lanche. Esses alimentos industrializados, por mais normais que pareçam, inflamam o corpo por dentro, como se colocassem fogo nos nossos tecidos mais profundos, de forma silenciosa. O corpo reage com dor nas articulações, retenção de líquidos, confusão mental, falta de energia, até alterações no humor. Você já percebeu como a gente fica mais irritado ou até triste quando come mal por vários dias seguidos? Não é só a coisa da cabeça, é bioquímica. A inflamação altera o funcionamento do cérebro. E é por isso que, quando a alimentação melhora, não é só o corpo que muda. A mente clareia, a alma se aquece, a vontade de viver volta. Eu me lembro de uma senhora chamada Dona Estela. Ela dizia que acordava todos os dias se sentindo pesada, sem força para sair da cama. Achava que estava deprimida. Mas bastaram 3 semanas comendo comida simples, de verdade, sem açúcar, sem farinha, sem embutidos, e tudo mudou. Ela me contou: fazia tanto tempo que eu não sentia vontade de me arrumar, agora até batom eu voltei a usar. É assim que começa, com pequenos milagres que não vêm dos remédios, mas das escolhas. E veja, ninguém está dizendo aqui que você precisa virar radical. Não precisa cortar tudo de uma vez, mas precisa olhar com carinho para o que está comendo. Porque tem coisa que parece inofensiva, mas está te puxando para baixo, como um peso invisível. Sabe aquele pãozinho francês que parece tão inocente? Ele se transforma em açúcar puro dentro do corpo. E esse açúcar em excesso, especialmente depois dos 60, vira combustível para inflamações, para gordura no fígado, para desequilíbrios hormonais.
O mesmo acontece com aquelas bolachinhas integrais cheias de ingredientes que a gente nem consegue pronunciar. E os sucos de caixinha, então, uma bomba de açúcar e conservantes, é como se cada gole fosse um empurrãozinho a mais rumo à exaustão. Mas aqui vai o segredo. Não se trata de viver com restrição. Se trata de viver com liberdade. A liberdade de acordar com energia, de não depender de tantos remédios, de ter força para caminhar, dançar, cuidar das suas coisas. E essa liberdade começa no prato. A boa notícia é que o corpo, mesmo depois dos 60, responde rápido. Ele é como uma planta ressecada. Basta regar com o que ele precisa, que ele floresce de novo. O seu Renato viu isso, a dona Estela também. E tantas outras pessoas que decidiram trocar o industrial pelo natural, o ultraprocessado pelo caseiro, o sabor artificial pelo tempero da vida real. Quer ver como pode ser mais simples do que parece? Em vez de pão branco, um ovo mexido com azeite. Em vez de bolacha recheada, uma fruta com castanhas. No lugar do refrigerante, água com limão. No almoço, ao invés de arroz branco e carne embutida, legumes refogados, uma carne grelhada, uma salada colorida. E se parecer demais, tudo bem. Comece com um passo. Tire só uma coisa da sua dieta por semana. Só uma. Sinta o que muda. Perceba como o corpo responde. Você vai se surpreender. Eu costumo dizer que depois dos 60 a vida pede delicadeza. O corpo já viveu muita coisa, já aguentou mais do que devia. Agora ele precisa de cuidado, de escolhas conscientes. E de escuta, porque o corpo fala. Às vezes com uma dorzinha no joelho, às vezes com uma azia teimosa, às vezes com aquele cansaço sem explicação. Não ignore esses sinais. E mais, não espere chegar no limite para mudar. O que o médico fez com o seu Renato foi mostrar que às vezes não é mais um remédio que a gente precisa. É uma decisão, um corte, uma escolha diária. E isso está ao nosso alcance, mesmo com pouco dinheiro, mesmo com rotina corrida, mesmo com limitações. A comida simples ainda é o melhor remédio. Então, da próxima vez que você for ao mercado, olhe o rótulo. Se tiver ingredientes que você não reconhece como comida, talvez seja melhor deixar para lá. Priorize o que vem da terra, o que sua avó reconheceria. Comida de verdade tem poder de cura. E quando você perceber que está mais leve, mais disposto, mais presente, vai entender. Não foi uma dieta, foi um recomeço. Sabe, tem algo que a gente aprende com o tempo. A vida não avisa quando está mudando. Às vezes, ela muda devagarinho. Um gesto de cuidado aqui, um passo diferente ali, um alimento que sai do prato, outro que entra. E de repente você acorda num corpo que parece ter reencontrado o fôlego. O seu Renato, lembra dele? O homem que recebeu aquele diagnóstico duro, com um prazo assustador de 3 meses. Pois bem, já se passaram 2 anos. 2 anos desde aquele dia no consultório. E ele está vivo. Mais que vivo. Está ativo, lúcido, caminhando todos os dias pelo bairro, cuidando da horta no quintal, rindo com os netos e preparando o próprio almoço com alegria. Ele não fez milagre. Ele só entendeu que o tempo que ainda tinha merecia ser bem vivido. E isso começa pelo que a gente escolhe todos os dias. Começa com aquilo que a gente coloca no prato, mas também com aquilo que a gente escolhe não aceitar mais, como a ideia de que envelhecer é sofrer, ou que não adianta mais mudar. Quem disse? Aos 60, 70, 80, ainda há muito a ser vivido. Ainda é abraços para dar, histórias para contar, músicas para ouvir, cheiros para sentir. E seu corpo pode e merece acompanhar essa jornada com dignidade. Só que isso não vem de fora. Não vem de uma cápsula mágica, de uma promessa de propaganda, nem de um creme caro. Vem de dentro, da sua disposição de fazer um pequeno movimento na direção certa. E eu não estou falando de uma revolução. Estou falando de tirar aquele pacote a mais do armário, de substituir um hábito só, de caminhar até a feira e escolher uma fruta fresca,
de olhar para a comida não como recompensa ou escape, mas como cuidado, como carinho com o seu corpo, com sua história, com sua jornada até aqui. Se você está achando esse conteúdo útil, comente abaixo nos comentários. Gratidão! Isso nos mostra que você está aqui com a gente, atento, presente. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Sabe o que mais me toca quando vejo alguém mudar a alimentação e voltar a ter saúde? É que junto com o corpo, muda o olhar. A pessoa começa a se enxergar diferente, a levantar a cabeça, a sonhar de novo, a planejar o que parecia distante, porque quando o corpo volta a responder, a vida volta a ter sabor. E talvez você esteja aí agora pensando, mas será que ainda dá tempo para mim? Dá sim. Se você está respirando, se tem consciência, se ainda sente no peito o desejo de viver melhor, então já é o bastante para começar. Começar pequeno, com o que você tem, com o que está ao seu alcance. Se hoje você tirar um alimento que te intoxica e colocar outro que te nutre, já é uma vitória. Se amanhã você resistir ao pãozinho e comer um ovo com azeite, já é uma escolha valente. Se depois de amanhã você for à feira e levar para casa uma banana, um brócolis, uma mandioca, já é um passo na direção da sua saúde. E quando você somar esses pequenos gestos, vai perceber, você está construindo um corpo novo, uma vida nova. Porque no fundo, o que o médico do seu Renato cortou da dieta dele não foi só um alimento. Foi o que adoecia, o que pesava, o que limitava. E ao cortar isso, ele abriu espaço para a vida voltar a crescer. Você também pode fazer isso. Você também pode olhar para o seu prato e perguntar, isso me nutre ou me intoxica? E se a resposta for que está te fazendo mal, você tem todo o direito e o poder de dizer, chega. Chega de aceitar cansaço como normal. Chega de viver no automático. Chega de achar que é tarde demais. Porque enquanto você respira, ainda há tempo de escolher. E a escolha mais bonita que você pode fazer é viver com mais leveza, presença e alegria. Se essa conversa tocou seu coração de algum jeito, se te deu vontade de rever o que você anda comendo, ou se você lembrou de alguém que está passando por isso, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser um filho, um irmão, um amigo ou uma amiga. Às vezes, uma conversa como essa pode salvar um caminho, pode reacender uma vontade, pode mudar uma história. E se quiser, me conta aqui nos comentários. Você já passou por alguma mudança alimentar que fez diferença na sua vida? Ou ainda está começando esse processo? A gente está aqui para aprender junto, para se apoiar, para lembrar que ninguém precisa envelhecer sozinho, nem sofrendo. A vida depois dos 60 ainda pode ser cheia de energia, escolhas e alegrias. E tudo começa com um gesto, um corte, uma decisão. Obrigado por me deixar conversar com você hoje e até a próxima, com mais esperança, mais saúde e mais vida. Curta, se inscreva no canal Vida Lúcida e ative o sino para continuar recebendo toda semana conteúdos como este. Sua participação ajuda a manter esse espaço vivo e útil para milhares de pessoas. Obrigado por assistir até aqui, seja bem-vindo ao Vida Lúcida e até o próximo vídeo que será simplesmente esplêndido.